Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, que todos tenham um dia lindo, um dia abençoadíssimo, um dia cheio da graça, da unção, do poder do Senhor, que seja realmente derramado sobre a vida de cada um, as mais ricas bênçãos. Muito obrigado por estar aí, muito obrigado por acessar esse momento de oração. Deixa o seu nome, seu pedido de oração, sua participação, seu like, seu joinha, tá? Compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal se você ainda, porventura, não é inscrito, tá bom? Nós vamos meditar hoje em Jonas 1, que diz assim, ó, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Será que é possível um homem fugir da presença do Senhor? Ele pode até tentar. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa mensagem, porque esta pode ser a história de muita gente. Muitas pessoas estarem fugindo de uma direção dada por Deus, de um propósito estabelecido por Deus, algo que Deus te pediu, algo que Deus te direcionou, fugindo do propósito que Deus tem para você. Dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava-se àquele porto. Depois, olha a palavra, de pagar a passagem, ou seja, de pagar o preço, comprar a passagem, pagar o preço, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Embarcou no navio errado, na direção errada, para fugir do propósito da direção que Deus havia dado. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Um vento forte. E aí, eu vou resumir, tá? A partir daí, quanto mais tentavam remar, mais forte a tempestade ficava. Quanto mais força tentavam remar na direção errada, maior era a tempestade, mais forte ela ficava. Isso fala alguma coisa com você? Quanto mais você rema na direção errada, mais forte é a tempestade. Chegou o ponto, prejuízos, entraram em desespero todos os tripulantes do navio, começaram a jogar suas cargas fora, para aliviar o peso, para evitar uma tragédia, o prejuízo já foi muito grande. Até descobrirem realmente, vamos lançar sorte para ver o que está acontecendo. Quem é o causador de tudo isso? Você vê que mesmo aquelas pessoas não crendo no Deus de Jonas, ela sabia que tinha alguma coisa errada, que aquela tempestade não era uma tempestade normal, não era uma tempestade natural. Sabia que tinha algo errado. E Jonas estava no porão dormindo profundamente, ou seja, dormindo o sono da negligência, até que acordou e disse, tudo isso é culpa minha. Me lance ao mar e vai cessar. E aí acabaram fazendo isso, lançando ele ao mar. Deus enviou um grande peixe que o engoliu, ele foi parar no ventre de um grande peixe, e ele diz que ele passou pelas profundezas dos mares, pelo inferno, e ali ele fez seus votos, ele clamou a Deus por socorro, votou a Deus, disse, eu voltarei para o seu santo templo, eu vou te buscar, eu vou fazer aquilo que o Senhor... Ali ele abriu e deu a Deus o que Deus queria. E sabe de uma coisa? Deus determinou que aquele peixe fosse e o vomitasse, né? O jogasse para fora na beira da praia. Quando o peixe o jogou para fora e Deus deu aquele livramento, né? E a oportunidade de voltar e fazer o certo,
sabe o que Deus falou com Jonas novamente? A palavra do Senhor veio a Jonas pela, o que está escrito aqui? Segunda vez. Com esta ordem. Que ordem? Será que tem alguma coisa nova? Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Ou seja, Deus repetiu a mesma coisa. Ou seja, Deus não muda de ideia. Aquilo que ele mandou fazer lá atrás, ele vai continuar. A ideia é a mesma. Ele não muda de ideia. Nós precisamos refletir profundamente sobre isso. Não adianta fugir da presença do Senhor. Se temos que pagar um preço, vamos pagar o preço para entrar no barco certo. Se você tem que pagar um preço, paga o preço para estar na direção certa. Porque a direção certa você será bem-sucedido. Tanto é que quando Jonas fez o que Deus mandou, ele foi e fez, ele foi extremamente bem-sucedido. Foi surpreendente o resultado. E ele estava fugindo de algo que ele temia fazer, não queria fazer, mas quando fez, foi extremamente abençoado. Poderia ter evitado tanta dor, tanto sofrimento. Então quero deixar você, Deus não muda de ideia. Ok? E se tiver que pagar o preço, paga o preço para ir na direção certa. Se tem uma grande tempestade aí, quanto mais você rema, mais forte fica a tempestade, reflita. Porque talvez você está na direção errada. E Deus está te chamando para a direção certa. E se você estiver na direção certa, você vai ser extremamente bem-sucedido. Pense nisso, medite nisso, reflita sobre isso e ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo. Fala mais uma vez melhor às mentes e aos corações. Nós sabemos que o Senhor não muda de ideia. A ordem que o Senhor deu lá atrás, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos depois, ou mais, será a mesma palavra, a mesma ordem. Porque o Senhor não muda de ideia. E se temos que pagar um preço, que possamos aprender a pagar o preço para entrar no barco certo, na direção certa, na direção que o Senhor tem para nós, no propósito do Senhor para nossas vidas, e não na direção errada. Porque na direção errada, quantas pessoas estão pagando um preço tão alto por andar na direção errada, estar na direção errada. Eu peço, Senhor, abençoe cada pessoa que ora comigo. Fala melhor às mentes e aos corações. Abençoe as casas, as famílias, os casais, os enfermos. Abençoe, meu Pai, segundo a necessidade de cada um, que todos sejam grandemente abençoados. Dê um dia lindo, um dia poderoso e que essa mensagem possa falar profundamente ao coração de cada um. Abençoe todos os nomes que nos são enviados, todos os pedidos de orações, eu oro por todos e desde já lhe agradeço. Amém, amém e amém. Amém? Diga eu creio e eu tomo posse. Forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.